Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Vamos ler do versículo 33 ao 37. Mateus capítulo 5, do versículo de número 33 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande Deus. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, eis a tua palavra diante dos nossos olhos. Pedimos a direção e o cuidado e a orientação para a honra e glória de ti mesmo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, é bom a gente lembrar o que nós estamos fazendo aqui. Essa sessão a qual nós estamos fazendo parte é a sessão em que o nosso Senhor está confrontando o ensino dos escribas e fariseus. Ele está declarando que o ensinamento dele está totalmente consoante à palavra de Deus, está totalmente em conformidade com a palavra de Deus, mas está totalmente desconforme com a palavra ou com o ensinamento da época que Jesus caminhava, dos escribas e fariseus. Na semana passada nós falamos que havia duas escolas, a Hillel e a Shammai, que criavam a linha de pensamento e de ensino que era apresentado. São dois rabinos que fizeram a sua interpretação da lei, então Israel seguia essa interpretação da lei. E aqui então Jesus, usando 6 figuras, ele vai contestar o ensinamento dos escribas, o ensinamento dos fariseus, dizendo: não é assim que a palavra de Deus diz. Isso é o que vocês têm ouvido. Mas o que a palavra de Deus diz não é bem assim, não é esse o ensinamento, não é esse o princípio da lei. Tá certo? E nós vimos que a ideia dos escribas e dos fariseus é de fazer a lei um tanto quanto simplista, apenas pela mera letra e não pela profundidade, pelo âmago, pelo espírito da lei. Eles interpretavam a coisa de uma forma bem mais simples, para facilitar a aplicação na vida deles. E Jesus, então, está questionando isso. Por isso que aqui no versículo de número 20, ele vai dizer: por isso vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então Jesus está dizendo: vocês precisam de ter uma justiça que seja uma justiça consoante à palavra de Deus, e não uma justiça consoante aos meios em que nós vivemos, ou da conformidade com a geração que nós estamos passando, né? E nós vamos ver que isso não é muito diferente dos tempos atuais. Nós temos a interpretação da lei, e quando nós olhamos para a palavra de Deus e para a lei do Senhor, há várias formas de se pensar sobre essa lei. Porém, apenas uma é verdadeira, apenas uma é certa. As outras, elas levam em consideração a geração que nós vivemos, os princípios humanos, para poder facilitar isso. E Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha com um princípio moral, com um princípio eterno da sua lei, tá certo? Nós entramos então na quarta exemplificação da lei. E aqui nós entramos num ponto um tanto quanto interessante. Porque o versículo de número 33, nós não vamos encontrar ele de forma explícita no Antigo Testamento. Não há nenhum versículo que fale diretamente sobre essa ideia: não jurarás em falso. O que nós temos aqui é um compilado da interpretação daquilo que está implícito na lei no Antigo Testamento. Então, na lei do Antigo Testamento, existem vários textos que vão deixar implícito a ideia do juramento, a ideia da palavra, a ideia da verdade, do suporte. Então, eles condensaram isso numa frase, tá certo? Então, quando eles estavam pensando nisso, eles usaram lá textos que estão em Deuteronômio, textos que estão em Levíticos e a parte da lei
que está lá no capítulo de número 20, versículo 7 de Êxodo, onde fala que nós não devemos de tomar o nome de Deus em vão. Então você não vai encontrar essa lei de forma explícita, mas ela ela é uma interpretação, ela é um entendimento daquilo que a lei vai ensinando. Então Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não jurarás falso. Então essa frase aqui, ela está sendo retirada de um compilado de entendimento à luz do Antigo Testamento. Para a gente poder entender isso, nós vamos fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que exatamente o Antigo Testamento tem a dizer sobre esse respeito, sobre esse quesito, sobre essa interpretação que é apresentado, sobre a questão do juramento, né? Porque ali vai dizer: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Então, o que o Antigo Testamento diz a esse respeito? O que exatamente tem a ver com essa questão desse jurar falso, desse falso entendimento a respeito das juras, da jura do povo? E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que todo o texto ele é tirado no contexto de Israel para entrar na terra de Canaã. Então nós vamos ter esse texto que é citado, ele vai citado ali na lei através de Êxodo 20, versículo 11. Depois ele é citado novamente lá em Levítico, onde vai dizer sobre a questão dos juramentos, falando para os sacerdotes. E depois Deuteronômio vai repetir isso, essa questão de tomar o nome de Deus em vão, de não fazer juramento por qualquer coisa. Então você vai perceber que o que está sendo colocado, o que está sendo apresentado, o que está sendo direcionado nesta posição aqui, nessa direção aqui, tem a ver com a teocracia. O fato de que Israel estaria sendo uma nação teocrática, onde Deus seria o Senhor absoluto de todas as coisas. Onde Deus estaria como governador absoluto, como presidente, como rei, de fato, supremo sobre todos, e todos estariam debaixo dele. Isso nos remete àquilo que vai ser falado por diversas vezes em livro de Levíticos, onde dizem: sede santos, porque eu sou santo. A intenção aqui, então, por parte dessa ideia de juramento, é de estabelecimento da verdade, em que eu deveria de observar a minha vida, o meu cotidiano, a minha fala comum, sempre pautado na verdade. Eu deveria de representar ou de expressar santidade na minha fala. Então a primeira coisa que nós vamos entender é que quando o Antigo Testamento trabalha essa questão, ele não está trabalhando simplesmente a ideia do juramento, mas ele está trabalhando primeiramente a ideia da verdade, do estabelecimento da verdade. Deus é verdadeiro, a sua palavra é única e verdadeira. A nossa palavra tem que ser sempre uma palavra verdadeira, ela não pode ser uma palavra mentirosa. Ela deve de ter essa condição, tá certo? Então a primeira ideia que é apresentada é isso. E você vai perceber que no Antigo Testamento não é que não haja possibilidade de juramento. Mas, por exemplo, nós vamos citar o exemplo de José. José, quando ele está para morrer, quando ele já está velho, ele chega para a sua família assim: vocês jurem que quando Deus tirar vocês daqui, vocês vão me tirar os meus ossos e levar para Canaã. E aí todos prometeram fazer isso. Então havia um juramento ali. Nós vamos ver isso, por exemplo, com Abraão. Quando Abraão chega para Eleazar e fala assim: prometa, jure que você não vai tomar mulher deste povo para o meu filho, mas que você vai buscar uma mulher lá nos meus parentes para ele. Então há um juramento ali. Você vai encontrar outros textos onde vai apresentar essa ideia de que o juramento ele faz parte da vida comum do povo. Porém, a ideia é não banalizar isso, não deixar isso de forma banal. Qualquer motivo a gente está jurando, qualquer motivo a gente está dando uma palavra, empenhando a palavra. Mas a nossa palavra deve ser empenhada quando a coisa for muito séria, quando for uma coisa que exige muito disso, porque a nossa palavra sempre tem que ser verdadeira. Estão entendendo isso? Pergunta ou comentário? O Ismael ali. Pastor, é uma pergunta bem simples. Nesse juramento,
o nome de Deus estava envolvido nele? Sim, estava envolvido. E aí nós vamos chegar lá. Nós vamos entender por que estava envolvido o nome de Deus nesse juramento. Então, entendendo o que apresenta o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento está determinando? Que a palavra do povo Deus deve de ser verdadeira, ao ponto de não precisar de jurar por qualquer coisa. Que quando houvesse uma necessidade de empenho, de um juramento, de uma promessa, né, de uma situação mais solene, isso deveria de ser algo extremamente sério, não corriqueiro, não comum em nosso meio. A ideia do juramento, então, era algo que deveria de ser levado muito a sério. E a nossa palavra deveria de ser levada muito a sério. Aqui nós entendemos alguns pontos na Bíblia que às vezes fiquem abertos com a gente. Que a gente olha e fala assim, como é que pode um negócio desse? Quer ver um negócio interessante? Abra a sua Bíblia lá em Josué. Deixa eu só achar o texto aqui. Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. No capítulo 9 conta a história do estratagema dos Gibeonitas, né? A gente conhece a história. A história é o seguinte: Israel estava ganhando, estava conquistando Canaã. Então, Deus havia prometido que era para conquistar, e eles estavam destruindo todos os povos, porque Deus havia dito que era para destruir todos os povos. No meio desses povos existiam os Gibeonitas, né? Então, os Gibeonitas falaram assim, eles vão vir e vão acabar com a gente. Vamos usar um estratagema com eles. Vamos fazer uma aliança com eles, para que eles não nos destruam. Então, o que eles fizeram? Eles vestiram roupas velhas, pegaram odres velhos, pegaram pão velho, né, sandálias velhas, montaram nos seus camelos, nos seus animais, e rodearam, como se tivesse vindo por trás do Israel, chegando do meio do povo. E aí, quando o pessoal viu, os soldados falaram, ó, tem chegando gente aí. Quem é? Quem é? Ah, é um povo que está chegando, um povo estranho que está chegando. Aí chega até Josué. Qual é a fala deles? Nós ouvimos todos os feitos que Deus tem feito através deste povo, e nós viemos aqui para fazer uma aliança com vocês, para que vocês não nos façam mal, porque nós queremos servir a vocês, a servir este povo. Vocês fazem uma aliança conosco? Aí ele fala, aí a conversa é assim, mas vocês não são desse povo, não? Não, olha só para você ver, o nosso pão está velho, quando a gente saiu era pão novo, o calçado está velho, a roupa envelheceu, faz muito tempo que a gente está andando para chegar até aqui, então nós não somos desse povo, não. Você faz aliança, você empenha a sua palavra de que vocês não irão me destruir. Aí o texto nos diz que eles não consultaram o Senhor. Eles não consultaram o Senhor. E deram a palavra. E deram a palavra. Agora, olha aí, versículo de número 16. Versículo 15 diz assim, Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Correto? Versículo 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles, e ao 3º dia suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriade Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Para a gente ocidental, brasileiro, cuja palavra não vale muita coisa, né? Porque a palavra, infelizmente, volta atrás a todo momento, não vale muita coisa. A gente fica sem entender. Mas que negócio é esse? Por que eles não atacaram? Eles não foram enganados? Aquele pessoal não enganou eles, não mentiu para eles, mas eles empenharam a palavra em nome de Deus de que eles não iriam atacar aquele povo. A palavra deles deveria de ser sim, sim, não, não. Eles serviam a um Deus vivo, verdadeiro, e eles não poderiam voltar atrás em sua palavra. Então eles empenharam e cumpriram. Então nós não vamos poder matar vocês.
E o povo ficou vivendo no meio deles. Você entende por que que eles fizeram isso aqui? Baseado exatamente nessa questão. Quando Israel, e olha aqui, nós estamos falando aqui da entrada de Canaã, o Senhor já havia falado em Êxodo, em Levítico e em Deuteronômio sobre o juramento. Se você ler lá, vai ter vários textos que vai regulamentar essas questões. Ele já havia direcionado para eles que a palavra deles deveria de ser empenhada de forma verdadeira, que eles não deveriam de tomar o nome de Deus em vão, que eles não deveriam de falar por qualquer coisa, mas que eles deveriam de sustentar a sua palavra. Então o que acontece? Eles têm que sustentar. Nós somos enganados, mas o problema é que você deu sua palavra. Você vai cumprir a risca até o final. Não é a questão de que ele foi mentiroso comigo. Isso não me dá o direito de voltar atrás na minha palavra. Difícil a gente entender isso, né? Pô, estou sendo enganado e não posso voltar atrás na minha palavra? Ok, a sua palavra está empenhada em nome de quem? A sua palavra tem que ser sim, sim. Não, não, ela não pode ser talvez. Ela tem que se estabelecer exatamente em cima da retidão. Consegue entender? Quando Jesus cita isso aqui, ele está citando o compilado do estudo. Nós estamos falando aqui séculos depois, né? Já no Novo Testamento, já na virada do século, Jesus está aqui. Israel já tinha passado por toda a situação. E agora nós estamos vendo um compilado do ensino do Antigo Testamento resumido numa frase. Então a lei ali, o espírito da lei está sendo resumido numa frase. Quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito. Mas o que de fato a lei diz? A lei diz que você tem que ter o maior cuidado com a sua boca, com a sua palavra. Diante de Deus, você está diante de um Deus vivo, reto, poderoso. Se você empenhou a sua palavra, você tem que assumir as consequências da palavra que você empenhou. Você tem que ir até o final, até as últimas consequências. Se você disse A, sustente A até o final. Não minta, não volte atrás, não desfaça o que você disse. A intenção era regulamentar essa nação a viver de forma santa, como santo é o Senhor. Percebe? Então a primeira pergunta é, o que o Antigo Testamento diz sobre isso? O Antigo Testamento diz que a nossa palavra tem que ser verdadeira, não cabe a nós dúvida ou mentira em nossa palavra, que nós temos que ter o maior cuidado com o nome de Deus, que juramento deve ser empenhado de uma forma muito séria, deve ser pensado muito sobre isso, que a gente não pode fazer de qualquer jeito, porque nós assumiremos as consequências pelas palavras que nós falamos. É exatamente isso que quer dizer. Entenderam isso? Pergunta, comentário? Presbítero Luiz ali. Pastor, você falar isso, eu lembro, que nós era criança, assim, já chegando à adolescência, os nossos pais, por exemplo, o pai e o filho mais velho, quando ele fazia um negócio, estava feito. Não tinha de voltar atrás. Mesmo que ele não tivesse falado para o pai, mas se ele tivesse feito aquele negócio, ele tinha que cumprir. E o velho dizia, olha, nós vamos cumprir o negócio, mas você errou, porque você não me consultou. Então a gente via naquele tempo, tinha um negócio de pegar na mão do outro, apertou, feito, acabou-se. Então aí a gente vê hoje, o cara assina papel, vai lá, registra tudo. Naquele tempo não, o sujeito tinha que cumprir. Eles faziam o negócio para cumprir. Você falando nisso aí, eu lembro, naquele tempo, o cara não fazia negócio de qualquer jeito, não. Ele tinha que fazer para cumprir aquele negócio com eles. Houve um tempo que era assim, época boa. Hoje você assina um contrato pensando assim, será que tem alguma cláusula aqui que vai me prejudicar nesse contrato? Deixa eu ler 2 vezes, 3 vezes, chamar um advogado para verificar se não tem nenhuma brecha, porque a intenção é não cumprir, infelizmente essa é a realidade. Mas naquela época, em palavra era dado. Com Israel, a coisa era bem séria, porque era feita em nome de Deus. Então
Então Israel é uma nação santa, teocrática, cujo Senhor governa. Como que uma nação teocrática poderia viver em cima de mentiras, de negócios desfeitos, de palavra sem validade, né? Então o que acontece? Quando você tem um local onde a palavra tem validade, o juramento se torna algo muito, muito raro, numa situação muito, muito mais importante, porque ela não precisa, a palavra já é suficiente. Essa que é a grande colocação. Respondendo essa pergunta, nós vamos responder agora a segunda pergunta. Ok, a lei no Antigo Testamento aponta para isso. Por que Jesus, então, corrige os fariseus? Ou, qual era, então, a interpretação que os escribas e fariseus davam dessa lei no Antigo Testamento? Qual era a interpretação? Como é que eles, então, entendiam essa questão do juramento, essa questão da palavra? E aí nós vamos perceber que Jesus vai tratar deles da mesma forma como Jesus tratou nas demais situações. Você vai observar aqui que no versículo 34, ele vai dizer, eu, porém, vos digo, mostrando que aquilo que os escribas e fariseus formularam, a forma como eles formularam, não era a forma correta. Eles não interpretavam da forma correta. Qual era a forma que eles interpretaram? O que estava errado na fórmula deles de interpretação? Primeiro, você vai perceber que eles estão sempre simplificando as coisas e tirando a ideia do espírito da lei, da profundidade da lei, para colocar na superfície da lei. Então eles começam dizendo assim, não jurarás em falso. Você vai perceber que eles agora não estão lidando apenas com o juramento ou com a questão do juramento. A preocupação não é quebrar o juramento. A preocupação é o perjúrio. É o falso juramento. Entende? Enquanto que Israel deveria estar preocupado com que a palavra empenhada fosse cumprida até a regra, que a palavra empenhada tinha algo de verdade, que tinha que ser mantido com verdade, eles estão colocando uma condição em que, não, o juramento ele não é tão importante assim, eu posso jurar. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente, quando nós vemos Jesus tratando disso, se eu não me engano, em Mateus 19, deixa eu só confirmar aqui. Não, não é Mateus 19, não. Eu perdi a anotação aqui. Mas vou achar. Mateus 22. Meu Deus, eu perdi. Aquele texto em que Jesus fala que se você jurar pelo santuário, não tem problema, mas se jurar pelo ouro do santuário, então você tem problema. Se você orar pelo altar do sacrifício, não tem problema, mas se você jurar pelo sacrifício, você tem que cumprir. Oi? 23? 23:16. Obrigado, é isso mesmo. Olha só como é que Jesus vai trabalhar aqui. Observa o que eles colocam. Não jurarás em falso, ou seja, não terá perjúrio no seu juramento. Essa é a grande questão. Aí Jesus vai dizer, olha como é que Jesus coloca para eles. Ai de vós, Mateus 23:16, cegos, guias de cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso não é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado ao que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto quem jurar pelo altar, jura também por ele e por tudo que sobre ele colocou. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Eles faziam
separação de juramento para juramento. Há juramentos que eu sou obrigado a cumprir, há juramentos que não. Dependendo da situação, eu vou empenhar minha palavra, dependendo da situação, minha palavra vai voltar. Entende? Então, assim, vou dar um exemplo. Digamos que o Vitor fosse um judeu daquela época, né? E o Vitor tivesse vendendo um camelo 0 quilômetro. Camelo bom, arrumadinho e tal, e eu fosse comprar o camelo. Eu falava, Vitor, esse camelo aqui, ele é de procedência, Vitor? É. Você empenha a sua palavra? Empenho. Você jura pelo altar de Deus que é verdade? Ele, juro. Você jura pelo sacrifício? Bom. Vamos pensar aqui, vamos conversar aqui. Ou seja, dependendo do tipo de juramento, a palavra perde toda validade. Entende? Quando ele era obrigado a empenhar de uma forma mais rígida, aí ele teria que pensar 2 vezes. A palavra não tinha menor valor. Não tinha menor valor. O juramento passava a não ter valor, melhor valor. E ele fala assim, mas ele está fazendo um perjúrio. Ele está jurando, não, ele está jurando por algo que não é inválido. Não é perjúrio. Aquilo não tem validade. É só uma palavra dele. Não tem significado nenhum. É por isso que Jesus vai dizer, tem que ser sim, sim, não, não. Em todas as conversas. Porque a ideia que o fariseu traz é que se você jurasse de uma forma em que era entendida como um verdadeiro juramento, você teria que cumprir. Mas você poderia fazer falsos juramentos com coisas que você não era obrigado a cumprir. Oi? A mentira santa. Que a Renata está falando. A mentira santa. Não, essa mentirinha aqui não tem problema não. A intenção aqui da lei é dizer, nós somos um povo santo, de um Deus santo, que é verdadeiro, e a minha palavra tem que ser verdadeira e eu tenho que sustentá-la. Não importa como. Eu tenho que tomar o maior cuidado com as palavras que eu professo, eu tenho que tomar o maior cuidado com aquilo que eu estou dizendo, com quem eu estou me empenhando, porque se eu empenhar, vou ter que cumprir. Lembra dos jubianitas? Vai ter que cumprir. Empenhei e acabou. Não importa se ele estava errado. Eu tenho que manter a minha palavra. Essa é a grande questão. Não vou voltar atrás nesse sentido. Aí os fariseus dizem assim, não, vai depender muito de como foi esse negócio. Tem uma soluçãozinha. Dá para dar um jeitinho aqui. Dá para a gente organizar isso, de forma com que você possa resolver isso. Então ele vai dizer, não jurarás em falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. A ideia de jurar em falso não é qualquer juramento, mas é o juramento que eles entendiam como verdadeiro. Vou dar um exemplo nosso. Você confia em palavra de político? Confia na palavra do político? Ele chega para você e fala assim, vou fazer isso, e você confia? Fala assim, vai fazer mesmo. Por quê? Porque a palavra de político a gente não deve levar a sério, né? É palavra de campanha, é cara que não está querendo só voto, ele não está empenhando a vida dele, né? Não está empenhando essa situação. Não é assim que a gente pensa? Mas deveria de ser assim? É a mesma coisa. Você confia na palavra do vendedor? Quando diz assim, garanto para você que esse produto aqui é o melhor do mercado, você confia? Você fala, não, o vendedor está falando isso para vender. Ele nem sabe se é o melhor, é bom o produto, mas pode ser que tenha melhor que ele. O vendedor, para mentir, para poder fazer a venda, é possível, é uma mentirinha santa, uma mentirinha boba, que não, ele não está enganando você, ele não está te vendendo um gato por lebre, está vendendo uma coisa boa, mas ele está exagerando. É natural fazer isso na venda. Não é assim que a gente pensa? Era isso que acontecia naquele período. Ou seja, a sua palavra tem valor. Quando eu empenhar a minha palavra com valor, ela tem valor. Enquanto eu não empenhar, vamos levando. Há coisas que são muito sérias, mas há coisas que são mais ou menos. Era isso que Jesus estava combatendo, entende? Ele não estava dizendo que não era, que você não poderia jurar pelo Senhor. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que você tem que ter a sua palavra de tal forma verdadeira, que não importa o que você fale, cumpre aquilo que você fale. Você não brinca com as palavras. Você não usa uma mentirinha santa. Você toma a palavra como verdadeira, porque o seu Deus é verdadeiro.
E o Deus que você tem, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Não há nada que Ele não cumpra na sua palavra. Desde as suas bênçãos, as suas ameaças, as suas maldições. Ele não volta atrás naquilo que Ele fala. Então eu não posso voltar atrás. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo. E os fariseus vão dizer assim, é difícil viver assim. É basicamente impossível. Então vamos criar uma facilitação da lei. Se você jurar pelo alimento que está sendo queimado no altar, você tem que cumprir. Mas se jurar só pelo altar, é só uma conversa. Se você jurar pelos ouros do santuário, você tem que cumprir. Mas se jurar só pelo santuário, é só uma conversa. Então, se eu sabendo disso, eu vou exigir de você o juramento correto. Se eu não te exigir o juramento correto, o problema é teu. Você não exigiu, você devia ter conversado comigo de forma séria. Né? Devia ter falado comigo assim, não, então, essa que é a grande condição. Ou seja, se eu não quebrar o juramento verdadeiro, está tudo bem. A minha palavra ela pode voltar atrás. Mas a lei no Antigo Testamento diz, não, a sua palavra nunca pode voltar atrás. Não há uma condicional de você voltar atrás. Nem se você for enganado, a sua palavra deve voltar atrás. Pergunta ou comentário? Ninguém? Bom, o Antigo Testamento diz que deve ser assim. Os escribas dizem que dá para viver de qualquer jeito, dá para adequar a minha geração. O que Jesus diz? É a terceira pergunta que a gente tem que responder. O que Jesus afirma a esse respeito? Então nós vamos ler, Jesus vai dizer assim, vocês ouviste que foram dito, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Quando nós lemos isso aqui, nós vamos falar assim, então Jesus condena qualquer tipo de juramento, nós não podemos jurar. Nós vamos pensar como os Quakers ou como a sociedade dos amigos. Você sabe quem que é os Quakers, né? É aquele grupo americano que você vê nos filmes, eles parecem que vivem ainda no século XVIII, só andam de carruagem, andam com aquelas roupas, moram em fazenda e tal. Aquele grupo é uma seita cristã que ela não aceita nada que é moderno. Os Quakers, eles não fazem juramento nem em tribunal. Porque eles entendem, eles levam ao pé da letra dizendo que Jesus disse que não podemos fazer juramento. Mas é isso que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que nós não podemos fazer juramento nenhum? É isso que ele está colocando? Quando a gente lê a primeira vez, dá a impressão que é isso. Mas você quer ver um negócio interessante? Passa lá para Mateus, capítulo de número 26. Versículo de número 63. Mateus 23, versículo de número 63. Eu vou pedir para o nosso irmão presbítero Daniel fazer a leitura do versículo 63 e 64. Jesus está diante do Sinédrio, ele foi preso, ele está no tribunal, ele está em silêncio o tempo todo. Estão perguntando, estão falando alguma coisa, aí chega nesse exato momento. Jesus, porém, guardou o silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Quando o sumo sacerdote colocou Jesus diante de um juramento, o que Jesus fez? Se ele dissesse que não deveria de jurar, ele poderia ter respondido ali. Não seria uma hora dele tratar isso com o Sinédrio? Dele chamar a atenção do sumo sacerdote? Mas você percebe que Jesus responde a pergunta dele.
Jesus responde à pergunta dele. Quando ele diz assim, aqui no texto que está escrito assim, tu o dissestes, ele não está dando uma má resposta para ele. Ele está dizendo assim, é exatamente isso que você falou. O sacerdote diz assim, em nome de Deus, do Deus vivo, sobre o juramento de perjúrio, sobre a possibilidade de perjúrio, de estar mentindo diante de Deus, você assume que você é isso? As suas palavras são verdadeiras. Na hora que houve a necessidade do juramento, Jesus falou assim, agora eu tenho que falar, eu não posso mais guardar silêncio. Ou seja, Jesus não repreendeu quando o sacerdote o chamou para o juramento. Pelo contrário, ele cumpriu. É por isso que nós usamos juramentos no tribunal. Em certas situações, nós empenhamos a nossa palavra. Quando há uma situação que exige isso de uma forma mais direta. Jesus não está em hora nenhuma dizendo que você não pode fazer juramento. O que ele está dizendo é que você não deve banalizar o juramento. Quando a gente é menino, que a gente está brincando, a gente não fica o tempo todo jurando. Eu juro o nome do meu pai, eu juro o nome da minha mãe, eu juro pelo céu, eu juro que... Né? A gente não vive falando isso aqui. O juramento fica banalizado, não tem valor nenhum ao juramento. O que Jesus está dizendo é o seguinte, tenha critérios. O juramento é algo muito solene, muito sério, que envolve a pessoa de Deus em coisas sérias, extremamente importantes. Não desgaste o juramento por qualquer coisa. No casamento, há um juramento feito pelo marido e pela esposa. A palavra é empenhada, porque é uma solenidade diante de Deus. Num tribunal, num juízo, há essa questão. Né? Numa ordenação, no batismo, em situações em que são marcantes na vida, o empenhamento acontece. Quando eu fui ordenado pastor, eu prometi que viveria como um sacerdote fiel ao Senhor. Empenhei a minha palavra que ia buscar viver a palavra de Deus e ensinar o rebanho e orientar o rebanho. Quando o pai trouxe o filho, quando eu trouxe os meus filhos aqui para o batismo, eu prometi diante de Deus que eu ia ensinar os meus filhos a ler, para ler as Escrituras. E ia ler Escrituras para eles, ia orar com eles, ia orar por eles, e que ia educá-los no reto caminho. Eu empenhei a minha palavra, isso é um juramento. Percebe? Mas é uma coisa extremamente solene. Não é para usar de qualquer maneira. Não é para usar por qualquer coisa. Então Jesus está dizendo aqui, ele não está dizendo que você não deve empenhar a sua... Nós usamos juramentos. A questão é, não banalize isso. Não faça como o judeu, separando um juramento de verdadeiro e outro falso, um que é brincadeira. Não, tenha a coisa certa. Tenha um posicionamento correto em relação a isso. Então a primeira coisa que Jesus faz é isso, é dizer, vocês precisam de entender que com juramento a gente não brinca, é coisa solene e séria. Então você não pode banalizar o juramento. Segunda coisa, você está observando sobre o que você está colocando sobre o juramento? Você não tem controle sobre a sua vida? Vai jurar pela sua cabeça? Você não tem controle das outras coisas? Vai jurar pelas outras coisas? Quando você empenha a sua palavra, seja pelo que for, lembra que quem está por trás de tudo isso é Deus. Quem está por trás de tudo isso é Deus. Você está colocando, está penhorando a sua palavra diante do Criador. Não é diante das coisas pequenas e comuns. Observe como é que ele coloca, né? Não jures pelo céu. Por quê? Lá é o trono de Deus. Não, nem pela terra, nem pelo estado dos seus pés, nem pelo Jerusalém, por ser essa cidade do grande rei. Olha o rei maiúsculo aí, referindo-se a Deus. Não jures pela tua cabeça, porque você não pode tornar o cabelo branco nem preto. Ou seja, você não tem poder de manter o seu juramento quando você jura por coisas comuns. Eu empenho a minha palavra por mim mesmo. Não. Basta ser sim, 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 não. Mas quando você fizer um juramento, perceba que você está empenhando a sua palavra diante do juiz de todas as coisas. Daquele que Jesus disse, não tema o homem que só mata a carne. Tema aquele que pode matar a carne e lançar no inferno.
Nós juramos a respeito deste Deus. Aí eu respondo a pergunta de Ismael. Quando nós juramos, a nós como cristãos, nós chamamos Deus como parte deste juramento. Nós empenhamos a nossa palavra dizendo assim, que Deus veja isso e que Deus cumpra todo o propósito diante dele, assim que eu empenho a minha palavra. Estou sendo verdadeiro naquilo que eu estou fazendo. Pergunta ou comentário? Nossa irmã Eliade ali. O senhor comentou sobre quando a gente é criança, né? A gente gosta de jurar. Então, assim, eu fiquei pensando que quando a gente é criança, a gente quer ser acreditado, né? Então, a gente usa de palavras. Eu juro pela minha mãe, quer dizer, a minha mãe está aqui, ela já viveu bastante, ela sabe muito mais do que eu. Eu quero que você acredite no que eu estou falando. E aqui ele disse, né? Eu te conjuro pelo Deus vivo. Aí eu fui olhar aqui no dicionário, que eu não sou muito assim boa de português. E ele disse, conjuro, suplico que me dê uma resposta. Então, quando a gente é criança, a gente tem aquela ânsia de provar que a gente está sendo verdadeiro, né? Então, é assim, que o senhor comentou, só acrescentar essa ideia. Bem, mais alguém? Então, queridos, quando o nosso Senhor Jesus está colocando aqui, há algumas coisas que a gente precisa de entender. Primeiro é o seguinte, nós temos que levar as nossas palavras a sério. Nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro, e nossas palavras precisam de ser verdadeiras. Nós deveríamos de empenhar a nossa palavra e cumprir a nossa palavra, seja o qual custo seja. Não voltar atrás. Então a gente deve pensar muito antes de falar e de tomar algumas decisões. Porque nós estamos representando este Deus. Lembra que Jesus está falando para os cidadãos do reino. Ele não está falando para o mundo lá fora. Ele está falando para os seus representantes aqui na terra. Como que nós vamos representar um Deus verdadeiro quando nós não somos verdadeiros? Aí nós podemos perceber o mau testemunho que é dado por palavras aí fora e que as pessoas dizem, mas você é crente assim? Você é crente assim? Lá em Minas Gerais, tem uma cidade que é Governador Valadares. Ela é a cidade com o maior número de presbiterianos por metro quadrado do Brasil. É a que tem a maior quantidade de presbiterianos. Essa cidade, ela nasceu na fazenda de um presbiteriano. Por isso que ela tem uma quantidade muito grande de igrejas presbiterianas e um número grande de presbiterianos. Quando essa cidade nasceu, ainda na década, acho que na década de 40, 30, não lembro mais a década que era, mas há muito tempo atrás, talvez até antes disso, foi para lá um comerciante árabe, na verdade um judeu, né? Foi um comerciante e abriu uma loja lá. Esse comerciante abriu um negócio, e aí a cidade estava em pleno crescimento. E naquela época as pessoas empenhavam a palavra para poder fazer as coisas. Então você chegava na loja do seu Salim para poder fazer a sua compra, e aí você falava assim, eu sou presbiteriano. Pode levar à loja, porque aqui presbiteriano todos pagam a sua conta. A palavra, você chegar lá e falar assim, eu sou presbiteriano, você levava à loja do cara. Porque a sua palavra não era banalizada. Esse é um relato histórico da cidade. Da cidade. Porque as pessoas tinham, e ele falava assim, porque aqui, meu amigo, o protestante, lá usava na época a palavra, o protestante aqui, ele é um cara que cumpre a risca. Ele não volta atrás na sua palavra de jeito nenhum. Ele faz tudo que é reto. E tem um negócio, ele é honesto naquilo que ele faz. Ao ponto de que se eu colocar duas, se eu pedir uma mercadoria e levar duas, ele vai voltar e falar assim, toma essa aqui porque eu só pedi uma. Eu não pedi duas. Então, era algo extremamente importante naquela época. Hoje, meu amigo, chega lá e fala assim, eu sou presbiteriano. Ele falou, e daí? As descendentes dele, né, das lojas, e daí? Qual o problema nenhum? Não,
Vem cá, CPF, vamos ver consultar Serasa, nome do pai, da mãe, do irmão, traz 2 avaliador, porque ainda pode ser que você ainda erra ainda. Mas naquela época tinha um peso a palavra. O que Jesus está dizendo é que a nossa palavra tem que ter peso. É aquilo que o senhor Luiz estava falando. Comprometeu, apertou a mão, fechou o negócio, fechei. Vou tomar o maior prejuízo, mas eu vou cumprir a minha palavra. Ela é sim, ou ela é não. Ela não é talvez. Ela não é quem sabe, como hoje se faz. Então Jesus está dizendo, a primeira coisa que ele precisa entender, que o crente precisa de chegar a esse conceito. Então nós devemos de pensar muito sobre o que nós estamos falando, aonde nós estamos falando e com o que nós estamos nos comprometendo, para que a gente possa assumir esse compromisso e dar conta de cumprir. Segundo, eu não posso simplesmente usar juramentos comuns. Tomar o nome de Deus em vão é muito mais do que fazer piadinha com o nome de Deus. Tomar o nome de Deus em vão é quando eu sou o seu representante e a minha palavra volta atrás. O nome de Deus está sendo tomado em vão, porque eu sou o seu representante. É mais ou menos assim, você trabalha numa empresa. Você chega como representante dessa empresa em um determinado negócio e fecha o negócio. Você volta, o dono da empresa pega e fala assim, eu não vou cumprir esse negócio. É você que fica feio ou é a empresa que fica feio? A empresa, porque você foi como representante dele. Lembre, quando você fala, as pessoas não estão olhando para o Robson, elas não estão olhando para o Cléder, elas não estão olhando para o Lucas, as pessoas estão olhando para o crente. Não é assim? Todo mundo erra. Quando a gente comete alguma coisinha, está vendo? Olha o crente ali. Não é assim? Temos que ter o maior cuidado. Jesus está chamando a nossa atenção para a gente prestar a direção daquilo que a gente está fazendo. Juramentos são possíveis? São. Em situações extremamente solenes e importantes, não tem problema. Mas você não deve banalizar a palavra sua. Você tem que empenhar a sua palavra e garantir a sua palavra. Aonde você está, você fala em nome do Senhor. Lá no seu trabalho, eu sou vendedor. Ok, antes de você ser vendedor, você é crente. Antes de você ser político, você é crente. Antes de você ser funcionário público, você é crente. Antes de você ser professor, você é crente. Antes de você ser advogado, você é crente. Percebe? Isso vai na frente. Isso vai na frente. Então a sua palavra precisa de estar em coerência com Deus que você serve. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa tomar cuidado com aquilo. É nisso que excede a nossa justiça em relação à justiça dos escribas e fariseus. É nisso que excede a nossa justiça. Pergunta ou comentário? A nossa irmã Rose aqui. Quando o senhor falou aí, né, comentário do irmão Luiz, que você apertou a mão, ou você levando o bônus ou o ônus da situação, você tem que arcar, né? E eu lembrei de um fato bíblico, quando Jefté vai lutar lá, né, contra os amonitas. E ele faz um voto a Deus. Eu acho que também aí a gente pode aprender uma lição preciosa de, às vezes, você não se precipitar, não é? Porque ele fez o voto dizendo que se ele saísse vitorioso daquela batalha, a primeira pessoa que saísse da casa dele ao encontro dele, ele daria em oferta ao Senhor como holocausto. E a Bíblia fala que ele tinha uma única filha, e foi a filha que saiu ao encontro. E Jefté honrou o voto dele. A Bíblia fala que ele, de fato, entregou, a menina pediu um prazo lá, e ele deu, mas ele entregou a filha. Então, a gente tem que ser assim, muito consciente disso, ou tendo bônus ou ônus, você honrar com o voto, não é? O voto que você fez.
Amém. Verdade. Ali é uma triste história, né? Infelizmente, uma teologia totalmente distorcida da verdade, porque Deus nunca pediu o sacrifício humano, foi um voto dele. Mas ele cumpriu a palavra dele naquilo que ele havia dito. De fato, a gente tem. Né? Mas nós vamos ter, por exemplo, lá em Eclesiastes capítulo 5, Salomão também nos alertando, onde ele vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe o que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras. Né? Então, assim, aí eu fico pensando, né? Voltando aqui para a ideia do culto. A gente canta tanta coisa que a gente não faz, né? A gente está lá louvando a Deus. O coração está longe, a mente está longe. Aí nós ouvimos o irmão orando, a gente fala amém. Ou seja, assim seja, eu concordo com essa oração. A gente nem ouviu o que o cara orou. A gente ouve a mensagem, a pregação, e a gente fala amém. Mas o que aquela mensagem falou? Tudo diante de Deus nessa condição. Como é que nós estamos? Estamos cumprindo? Final de ano, a gente faz um monte de voto aqui no final de ano. A hora coloca a gente, Senhor, fecha o ano, não cumpre metade do que a gente prometeu. Está tudo aqui dentro desse contexto aqui que é apresentado. Graças a Deus que Jesus Cristo morreu por essas falhas nossas. Mas a gente precisa de tomar cuidado. Jesus não está dizendo que nós não vamos falhar. Jesus está dizendo o seguinte: nós não podemos banalizar as coisas. Que infelizmente é o que tem acontecido na nossa geração. Isso aqui, irmãos, tem a ver com todo o princípio da lei. Não é apenas nesse contexto, mas em todo o contexto do princípio da lei. Tudo aquilo que o Senhor apresenta na palavra dele deve ser observado com muita reverência e muito cuidado. Nós não podemos distorcer a verdade do Senhor. Aquilo que o Senhor diz, nós devemos de cumprir. Nós devemos de procurar viver aquilo. Errar diante disso deve ser um acidente. Não pode ser uma questão que a gente faz por fazer, como muitas vezes nós colocamos. Nos nossos negócios lá fora, temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. No nosso relacionar com as pessoas, temos que ter cuidado em como nós empenhamos a nossa fala. Podemos errar? Podemos. E vamos errar. Infelizmente, somos humanos. Então, nós chegamos diante do Senhor e confessamos e pedimos a Deus perdão. Mas isso não foi algo premeditado, ou foi algo de relaxo. Não é porque eu estou sendo relaxado. É porque eu sou falho como ser humano. Eu estou procurando ser o mais certo diante de Deus o possível. Entende? Então, a gente pense nisso quando nós estivermos falando qualquer coisa, ou prometendo qualquer coisa, ou direcionando qualquer coisa. Que a gente tenha esse princípio sobre a nossa vida. Né? Nosso Deus é um Deus verdadeiro. Nossas palavras precisam de ser empenhadas com a verdade. Nem por brincadeira a gente deve fazer essas coisas. Né? Eu lembro que, não sei se a Dani vai lembrar, mas no ano que a gente estava convertido, a gente estava fazendo ainda classe de catecúmenos com o reverendo Delfino, e aí tem o 1º de janeiro, o dia da mentira. Não sei se a Dani vai lembrar. 1º de abril, dia da mentira, né? E aí eu sei que teve uma brincadeira lá na igreja, não lembro mais se foi a Sheila, se foi o Sidmar, eu sei que um dos meninos brincou com esse negócio, falou alguma coisa, depois falou assim, 1º de abril, 1º de abril, 1º de abril. O pastor Delfino fechou a cara, olhou para ele e falou assim, 1º de abril é do diabo. Não é coisa de crente, não. Ah, mas é só brincadeira. Não, a gente não brinca com verdade. Verdade é verdade, mentira é mentira. A gente não brinca com essas coisas. Bem sério. Ele ficou todo sem graça, tá? Os pais ficaram mais sem graça ainda, né? Com toda a situação da brincadeira. Porque a gente leva, é brincadeira. Não, gente. Não tem necessidade de brincar com a mentira. Né? Fazer uma pegadinha, esses negócios. Qual a necessidade disso? A gente precisa de ter uma postura diferente. Eu lembro disso. A gente estava, foi o 1º ano que a gente estava na classe de catecúmenos ainda para receber como membro.
isso aconteceu, não esqueça dessa condição. A gente deve ter uma postura assim, de entender essa questão, de colocar isso. Imagina como que a nossa vida seria melhor, como que o nosso país seria melhor, se as pessoas tivessem palavras verdadeiras. Mas isso não está só na empenhar em palavra e negócio essas coisas, não. Quer ver uma forma que nós mentimos descaradamente? Eu estou com um problema com Ismael. Ismael chega perto de mim e fala: ô pastor, tudo bem? Eu: tudo bem, meu irmão. Tá tudo bem? Ismael, aproveitando que você veio aqui, deixa eu falar um negócio, vamos sentar aqui? Tá bem não, cara. Você pisou no meu pé, tem um negócio ruim que está aqui, eu preciso de sentar. Vamos tratar a nossa situação. Mas a gente fala assim: tá tudo bem. A gente não vai ter a mesma amizade, não vai ter o mesmo, mas a gente vai levando, a gente vai, põe para debaixo do tapete que sara. Não é isso que a gente faz? Varre para debaixo do tapete. Isso é lidar com a verdade? Não. Qual o prejuízo que isso vai ter? Eu nunca vou poder ter uma aproximação com Ismael como eu tinha antes. Nem daqui a 200 anos. Foi estremecido, precisa de ser reestabilizado. A gente precisa de chegar num consenso. Tá certo? Então a gente precisa de ter essa situação. Não está bem? O que a Bíblia manda fazer? Há 2 textos que trabalham essa questão. O primeiro texto é o texto da oferta. O Senhor Jesus falou que se você chegar no altar e lembrar que tem alguma coisa com seu irmão, deixa a sua oferta, vai lá, acerta e depois volta para fazer a sua oferta. A ideia de oferta ali é culto. Cheguei na igreja para cultuar o Senhor, tem um negócio que eu não resolvi com meu irmão, deixa eu resolver essa situação. A segunda é Mateus 18. Você sabe que alguém tem alguma coisa contra você? Vai até ele arguí-lo. Estabeleça o acerto ali. Resolva essa situação. Não joga para debaixo do tapete. As coisas precisam ser resolvidas. Por quê? Como é que você vai se relacionar com esse irmão? Alguém chega perto de você e diz assim: você conhece o Ailton? Conheço, é gente boa. É gente boa. Eu estou com problema com ele. Como é que eu vou lidar com isso? Pensa o quanto de mentira sai da nossa boca em situações como essa. Sim, sim, não, não. Você está bem? Estou ótimo. Está mesmo? Estou não, pastor. Estou com um monte de problema aqui. Precisando de oração, precisando de ajuda, quero conversar com alguém. Mas a gente fala: está tudo bem. Aí a gente fala assim: é uma questão de ética. Não, gente. É uma questão de mentira. Ética é outra coisa. Ética é a forma como você lida com isso. O resto é mentira. A ética é alguém chegar perto de mim e falar assim: e aí, você conhece o Ailton? Eu falei: conheço. Você gosta dele? Eu falei assim: rapaz, eu tenho um probleminha com o Ailton, mas o Ailton é assim, 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 assim. O meu problema com ele é outra coisa. Isso é ética. A gente está tentando resolver o nosso problema. Isso é ética. Entendeu? E aí eu vou sentar com o Ailton e vou resolver o meu problema com o Ailton. Simples assim. A gente resolve. Então, Jesus está tratando dessa condição. Ele então vai dizer: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar, preste atenção, vem do maligno. Sério. Pergunta, comentário, reclamação, descrédito, crédito. Está tudo tranquilo aí? Bom, nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente volta para falar sobre, novamente, nós vamos falar sobre o quinto ponto, que é sobre a questão da vingança, né? O Senhor dando a mesma condição, dando essa direção. Mas eu queria que você pensasse muito sobre a sua postura, assim como eu tenho que pensar muito sobre a minha postura diante do Senhor, diante das nossas palavras, e que a gente pudesse viver o Evangelho com clareza.
assumindo as responsabilidades e assumindo as nossas palavras e tratando as coisas como precisam de ser tratadas. Não há nada melhor que a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta. A gente precisa de ter isso. Ok? Vamos orar?